A temperatura política no Congresso Nacional atingiu novo patamar de tensão após a apresentação da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 acusados. A gravidade das acusações dividiu o parlamento em duas frentes distintas: os golpistas que querem livrar Bolsonaro da prisão com a anistia e os que defendem a democracia e denunciam a gravidade das provas apresentadas pela PGR contra o líder da extrema-direita. Essa gente é no banco dos réus, é lá que eles vão estar. Nós defendemos o devido processo legal e ele só vai ocorrer porque Bolsonaro não foi presidente. Porque se fosse presidente, nós não teríamos garantia de devido processo legal mais para nada nesse país. Agora, ele tem que estar no banco dos réus. E esse fato da denúncia coloca por terra, enterra essa campanha farsesca da anistia. Não tem anistia para nenhum deles e nem anistia para aqueles que se envolveram no 8 de janeiro. Essa é a nossa posição. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! O Supremo Tribunal Federal é um tribunal político e não é mais um tribunal jurídico. Quando a política entra pela porta de um tribunal, a justiça sai pela outra. E é disso que estamos tratando. Então, que fique muito claro aqui, tudo que os nossos colegas falaram, o líder Zucco, o líder Rogério Marinho, divulguem o máximo isso, pois nós temos que lutar para restabelecer o devido processo legal, a ampla defesa, pois é uma perseguição política clara do presidente Bolsonaro. Portanto, não vamos desistir, vamos lutar pela anistia já aos presos políticos do país, porque essa desproporcionalidade já passou da conta e a sociedade brasileira, pesquisa realizada, é a favor da anistia. Anistia já! Muito obrigado. Anistia já! Anistia já! A tentativa da oposição de desacreditar a delação de Mauro Cid, como expresso pela deputada Caroline de Toni, encontra contraposição na solidez do conjunto probatório apresentado pela PGR, que vai além de depoimentos isolados, constituindo um dossiê extenso e detalhado de 272 páginas sobre a tentativa de ruptura institucional, como a revelação perturbadora de que Bolsonaro teria sido consultado sobre um plano para assassinar autoridades, incluindo o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Gente, é tão óbvio que houve uma tentativa de golpe. E é estarrecedor saber que o ex-presidente, por exemplo, sabia, e conforme já foi dito, quis o assassinato de 3 pessoas. Isso não pode ser um debate sobre esquerda, centro ou direita. É um debate sobre democracia, sobre civilização, sobre direitos individuais básicos. Então o chamado é para a sociedade brasileira, inclusive na sua pluralidade política e de ideias, criar uma linha divisória. Aqui está a democracia, lá está a extrema-direita, que é golpista, que é autoritária, que é antidemocrática, que é violenta, que tem carro-bomba, homem-bomba, plano de assassinato e tentativa de golpe. Anistiar, por exemplo, eu termino com isso, é normalizar a extrema-direita como uma força política legítima dentro da democracia. Mas está provado, para além de opinião política e ideológica, que é um grupo político capaz de matar em nome da sua sede de poder. E concluo até reivindicando um pouco da minha dimensão de fé, eu que sou discípulo de Jesus e comprometido com o Estado laico, a democracia e o diálogo interreligioso. Chega a ser um contrassenso reivindicar um torturado que é Jesus para exaltar torturadores. Então eu termino dizendo que não anistiar é em memória também de Dom Paulo Evaristo Armes, de Dom Helder Câmara, de Frei Tito de Alencar Lima, de Irmã Dorothy. É um chamado à sociedade brasileira. Diferentes credos, diferentes opiniões, a democracia pressupõe pluralidade, mas não inclui autoritarismo e golpismo, portanto, sem anistia, devido ao processo legal e direito de defesa, não somos autoritários, mas queremos justiça. Ditadura nunca mais. Em contraposição, a narrativa da oposição busca desqualificar a robustez das provas apresentadas pela PGR. O líder da oposição, deputado Zucco, tenta minimizar a gravidade das acusações, classificando a denúncia como uma peça de ficção. A denúncia da Procuradoria-Geral da República
contra o nosso presidente Jair Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes alegados, mas jamais comprovados, representa mais um degrau nessa escalada criminosa contra a liberdade dos brasileiros. Trata-se de uma série de acusações desprovidas de evidências concretas que sustentem as graves acusações imputadas. Uma verdadeira peça de ficção. No entanto, sua argumentação de que questionar o processo eleitoral seria apenas um direito contrasta com as evidências apresentadas pela PGR, que demonstram uma sistemática preparação para um golpe de Estado. O líder do PT, Lindbergh Farias, caracterizou os eventos como uma das páginas mais sombrias da história nacional. Primeiro eu quero dizer aqui que nós estamos estarrecidos com as revelações. Essa denúncia aqui, o que a gente leu, é para chocar o país. Ninguém aqui está comemorando, festejando, porque o ex-presidente foi denunciado, vai ser julgado e vai ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. É porque os fatos, eu vi agora há pouco a coletiva da oposição, parecia que estavam com a frequência atrasada. Falavam de 8 de janeiro. Os fatos aqui, pessoal, são gravíssimos. Essa é uma das páginas mais tristes da história desse país. Está aqui tudo documentado. Primeiro, um plano que tentou envolver os comandantes militares, várias reuniões, a minuta do golpe para anular as eleições. O comandante do Exército e da Aeronáutica resistiram. O comandante da Marinha, Almirante Garnier, topou, aderiu aos planos golpistas. Mas, ao mesmo tempo que tinha toda aquela ofensiva, em relação aos comandantes, tinha uma operação paralela, a Operação Punhal Verde e Amarelo. Não resta dúvida que o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de tudo. Por isso que eu disse, quero concluir, que a fala aqui da oposição parecem desnorteados com o que está acontecendo, com a gravidade de tudo isso. Isso aqui é comprovação, mensagens de WhatsApp. Eu nunca vi. Eu, com muitos de vocês, jornalistas, passei a noite e o dia hoje lendo esse relatório. E eu que já sabia de lendo essa denúncia. E eu que já sabia de muita coisa porque tinha lido os relatórios da PF. Ficava assombrado com tudo isso aqui. O Brasil precisa passar a limpo essa história. Até hoje, os assassinos de Rubens Paiva não foram julgados, não foram condenados. Me permita aqui uma digressão. Essa turma que está no entorno de Bolsonaro e o Bolsonaro é a mesma turma dos porões. Eu chego a dizer que naquele processo de abertura democrática, até quando Geisel e Golbery queriam, porque sabiam que não tinha mais saída, fazer o processo de abertura, tinha lá o comandante Silvio Frota, o ajudante de ordens era o general Heleno, o brilhante Ustra era um dos principais assessores. Você sabe, Rogério Correia, que de 1978 a 1987 houve 70 atentados a bombas perpetrados por essa extrema-direita. Quiseram explodir o Rio Centro no dia 30 de abril de 81. Bolsonaro sempre se espelhou nessa turma. Sempre disse que era necessário matar mais. Foi dessa turma que surgiu esse plano sórdido, que os brasileiros vão conhecer em detalhes no julgamento. Só entendendo essa história, você entende a depredação do dia 12 de dezembro, o atentado à bomba no dia 24 de dezembro no aeroporto de Brasília. Foram os mesmos
que tentaram explodir o Rio Centro. Então, o Brasil, eu encerro dizendo aqui que não estamos aqui numa questão de disputa política, vingança, nosso opositor. Não. O que houve é muito sério. Tem a ver com democracia. Tem a ver com fortalecimento das nossas instituições. Nós vamos fazer justiça a Rubens Paiva nesse julgamento do Supremo. Militares que estiverem envolvidos vão ser julgados e vão ser presos. Nós aqui só queremos uma coisa nesse momento: justiça, justiça. A líder do PSOL, Talíria Petroni, contextualizou a denúncia como um ataque ao bem mais precioso do país, a democracia. A denúncia que a gente teve acesso no dia de ontem, ela é estarrecedora e ela revela um desejo de parte da elite brasileira, de Jair Bolsonaro, de parte da cúpula das Forças Armadas, de que o Brasil volte para tempos sombrios que, como já foi dito aqui, impactam profundamente a vida do povo. E é fundamental que todos os brasileiros tomem conhecimento da gravidade do conteúdo dessa denúncia. Não se trata de vingança, de revanche, de uma pauta de esquerda ou de direita. Se trata do bem mais precioso do nosso país, que é a democracia. A discussão sobre anistia emerge como ponto crucial neste contexto. Enquanto parlamentares alinhados ao ex-presidente buscam uma saída jurídica através do projeto de lei 2.858, em 2022, a deputada Jandira Fegali destaca o contrassenso dessa proposta, argumentando que o fortalecimento da democracia se dá pela responsabilização, não pelo perdão de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Golpistas serão punidos. Isso não é algo para a gente considerar secundário, simples. Porque as anistias anteriores que foram dadas, particularmente na ditadura militar, quando foi dada a anistia para os presos políticos, mas também para os torturadores, eles estão aí. Todos os filhotes desses torturadores estão aí e tentaram dar um novo golpe. Então, pensar hoje a anistia é um contrassenso, porque se há algo a comemorar nesse momento, é a possibilidade do Brasil, através das suas instituições, pela primeira vez, punirem responsáveis por golpes no Brasil. Essa será a primeira vez se o julgamento, de fato, considerar todas as provas, colocar no banco dos réus e condenar essas pessoas e particularmente o seu comandante, Jair Bolsonaro, esses generais de alta patente, um já está preso, que é o Braga Neto, esses generais, para que esses fatos não se repitam no Brasil. Consciência democrática não se cria, não se fortalece perdoando crimes desse tipo. Consciência democrática se fortalece resgatando memória. E resgatar essa memória também significa, nesse momento, punir aqueles que tentaram o golpe, mas que também são filhos de uma ditadura, que os fizeram sumir e desaparecer mais de 400 brasileiros, inclusive muitos jovens, que lutaram pela democracia e pela liberdade no Brasil. Considero que nós teremos que comemorar, sim, quando esses que ainda defenderam as 5 até bem pouco tempo dentro deste plenário, defenderam a tortura neste plenário, defenderam a intervenção militar neste plenário, fizeram o questionamento de um processo democrático da soberania popular do voto. Quando essas pessoas montaram um gabinete do ódio, com o filho, inclusive, do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, para difundir crimes contra a democracia, contra a saúde pública, contra as urnas e contra uma eleição justa e legítima do povo brasileiro. Tudo isso e os seus financiadores precisam estar na lista daqueles que serão condenados. E isso será uma homenagem, a maior homenagem que os desaparecidos políticos brasileiros podem ter, aqueles que foram mortos no Araguaia, mortos nos vários estados do Brasil, na luta pela democracia. Essa é a grande homenagem e essa é uma comemoração que nós vamos precisar fazer. Que pela primeira vez o Brasil possa punir aqueles que atentam contra a vida e contra a democracia.
Considero que a denúncia da PGR precisa ser muito valorizada. Considero que o STF precisa sim ser fortalecido para que não haja a chamada contrapressão, apesar de eu achar que o STF não cederá a esse tipo de pressão por todos os dados, porque a CPMI apontou o comandante do golpe, a Polícia Federal confirmou e a PGR também. Não só do golpe, mas também da trama do assassinato de 3 lideranças do Brasil, incluindo o presidente da República. Portanto, a CPMI fez uma investigação séria, contundente. Os Kids Pretos estiveram frequentando o nosso discurso e a nossa denúncia durante toda a CPMI. E nós sabemos exatamente o que conseguimos apurar. E essa apuração certamente entregue a todas as instituições contribuíram em nome do Parlamento brasileiro para que essa investigação também fosse mais completa. Então, parabéns à CPMI, parabéns à PGR. O deputado Rogério Correia, que fez parte da CPMI do 8 de janeiro, destacou que a anistia é a continuidade do golpe e precisa ser impedida. A anistia hoje é continuidade do golpe. Não tenham dúvida. Para que querem ser anistiados? Para manter a possibilidade de Bolsonaro ser candidato e reaver, portanto, um poder ao qual ele fará autoritário, como Trump está fazendo, como Hitler fez. Ou alguém tem dúvida que o retorno deles, com uma anistia desta, não seria um governo autoritário que nós teríamos no Brasil? A anistia é a continuidade do golpe. A anistia é interditar a justiça.